I would like to continue the study on Acts 27. Eu gostaria de continuar o nosso estudo sobre Atos 27, Although we came to the end of our line, mesmo já tendo chegado ao fim da linha. but I think the last part of this line is actually the most important one, the most important part. Mas eu creio que a última parte dessa linha seja a parte mais importante. And we did that last time kind of in like 5 minutes. E na aula passada nós passamos por esse final em quase 5 minutos. So in our last presentations, we went over both lines, verses 1 to 5 of Acts 27 in the first line, Em nossos estudos passados, passamos por ambas as linhas, Atos 27, 1 a 5, in the first line. na primeira linha. The second line is from verse 6 to the end of the chapter. E a segunda linha vai do versículo 6 até o fim do capítulo. It's a story of two different ships. E isso é a história de dois navios And diferentes. Paul is on these ships and brings him to Rome. E Paulo está nesses navios que estão levando Paulo a Roma. At least that's supposed to happen. Pelo menos era esse o plano. But the boat gets off track, so to speak, Mas os navios saem do trajeto, da rota, and doesn't really reach. It doesn't really make the travel that they had in mind. e assim a viagem não ocorre da forma como eles tinham pensado. And this second ship, we understand this to start in Alexandria. It's a wheat ship. E entendemos que esse segundo navio saiu de Alexandria, é um navio que carregava trigo, And it brings, representing the time of the end. representando o tempo do fim. The ship illustrates the United States and the SDA. Esse navio representa os Estados Unidos e também a Igreja Adventista. They started at the same time in 1798. Ambos começaram no mesmo tempo, 1798. The church by the arrival of the first angel. A igreja através da chegada do primeiro anjo. And in the Great Controversy, we can read that it is in 1798 where the United States rises. E no Grande Conflito lemos também que é 1798 onde os Estados Unidos surgem. And both these institutions, they come to their end also at the same point in time, at the Sunday Law. Ambas as instituições também chegam ao seu fim no mesmo momento no decreto dominical. This is where the shipwreck takes place. É aqui onde esse naufrágio ocorre. And all the stages in between, we can trace them on important waymarks in our history. E todas as ações ao longo desse caminho podemos alinhar também com marcos importantes da nossa história. Lycia, the same one in verse 5, is the place where Paul entered the ship. Lícia é o mesmo lugar que é mencionado no versículo 5, o lugar onde Paulo sobe ao navio. Lycia, Myra, it means a white, ready to be harvested, bitterness. Mirra, significando branco, branco pronto para ser colhido, e também significando amargura. So these meanings we can place in 1844, the symbols. Lícia e Mirra. Esses significados dos nomes podemos localizar em 1844, esses símbolos. But they don't only correspond with 1844. We also correspond them with the Sunday Law here. Mas não somente eles correspondem com 1844, mas também se alinham com o decreto dominical. From Myra, they travel further, De Mirra, eles continuam a viagem, but the winds are contrary, porém os ventos estão contrários. and they change course. E eles mudam de caminho. That's what we see here. They're here at Myra. Isso vemos aqui em Mirra, This is the history of the first ship. a história do primeiro navio. Then they change ship here, Aqui eles mudam de navio and then with the purpose of continuing their journey, e com o propósito de continuar com sua viagem, but the winds are contrary and they need to
they go into an opposite direction. Mas tendo os ventos contrários, eles acabam indo para uma direção oposta. And especially when you compare and contrast the former mission trips of Paul with the trip he's making now. Especialmente se você for comparar as viagens missioneiras anteriores de Paulo e você as compara com essa última viagem. And then it says at Cnidus, E logo em Cnido, they're struggling with the winds and they decide, or they have to go to an opposite direction. They go in the direction of Crete. It says they sail under Crete. em Cnido que eles mudam de direção porque eles estão lutando com esses ventos e eles mudam então a direção em direção a Creta. And we mark this as 1863, the point where both the SDA Church but also the United States have a turning point in their history. E isso marcamos o 1863, o ponto em que tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia como também os Estados Unidos têm um ponto de virada nas suas histórias. That for this turning point causes a change of course that is never going to be restored. E esse ponto de virada, em ambos os casos, causa uma mudança de rumo que nunca será restaurada. For the SDA Church, it is the rejection of the prophetic foundation. Para a Igreja Adventista, isto é a rejeição do fundamento profético. For the SDA, for the United States, Para os Estados Unidos, we can mark the rise of the national reform movement nós podemos marcar aqui o surgimento do movimento nacional de reforma, that wants to bring God into the government of the United States. que pretende introduzir Deus ao governo dos Estados Unidos. And we also noticed that 1863 is the midway in the Civil War, Notamos também que 1863, o ponto no meio durante a Guerra Civil, and we read a quote yesterday that this Civil War was a punishment from God because of slavery. e lemos ontem uma citação que essa Guerra Civil era uma punição de Deus por causa da escravidão. Slavery has always been part of the United States in this history. Escravidão fazia parte dessa história toda dos Estados Unidos. And yesterday I said that the Constitution needed to be changed to make sure that to make it possible that slavery was abolished. E ontem eu mencionei que a Constituição teve que ser mudada para que a escravidão fosse abolida. And that's true, Isso, but there's a but. isso é verdade, mas tem um porém. It is important to understand how that works in the United States with their constitution. Precisamos entender bem como funciona essa questão da Constituição nos Estados Unidos. And I'm not saying that I understand it completely, but Não digo que eu compreendo isso completamente, when they made the Constitution in this history here, quando foi formada a Constituição nessa história aqui, they decided this document is never going to change. Like the wording of this document is never going to change. decidiram que as palavras desse documento jamais seriam mudadas. So they still have the Constitution that they created in this history, Então eles continuam tendo a Constituição que foi criada nessa história, but they allowed to add amendments to this Constitution. porém foi permitido que fossem acrescentadas emendas a essa Constituição. And that means that you just add an article at the bottom of the Constitution, Significa que você acrescenta artigos no final dessa Constituição, basically, but you leave the original text, you leave it. mas o texto original ele permanece. So there is at least one article in the original text E há no mínimo um artigo nesse texto original of the Constitution where da Constituição
where it directly, basically talks about slavery. onde é falado basicamente diretamente sobre a escravidão. That is Article 4, Section 2, Clause 3. Isso é artigo 4, a seção 2, a terceira cláusula. Article 4, Section 2, Clause 3. Section 2, Clause 3. And that's a clause or let me. No, this is the Constitution. Isso é da Constituição. And this is a part where it says, nessa- let me paraphrase this. Article 4, section 2, ok. E essa parte é dito o seguinte, vou parafrasear. Let me paraphrase this. So, if a slave escapes out of a state to another state, Se um escravo foge de um estado para outro, I can read it. You can yeah, translate but it. it's difficult English, so I'm not sure. Basically, it says if you, as a slave, escapes to another state, O que diz aqui basicamente, se você sendo escravo foge para outro estado, and this slave should send back to the original owner of this. of esse this escravo slave. deveria ser enviado de volta para seu dono original. And Sister White even comments also on this article A irmã White ela comenta sobre esse artigo that this should not be obeyed by Christians que o cristão não deveria obedecer esse artigo, because nobody owns someone else. porque ninguém é dono de ninguém. But that was in the Constitution, Mas isso estava na Constituição and it still is. e continua estando lá. But there is an amendment Mas existe uma emenda, that's Amendment 13, e essa é a emenda 13, where it tells that slavery is neither slavery nor involuntarily servitude, except as a punishment for crime whereof the parties shall have been duly convicted, shall exist within the United States or any place subject to their jurisdiction. fala aqui que nem escravidão ou algum serviço involuntário, a não ser por alguma punição de crime, pelo qual foi devidamente julgado, deveria existir nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar que é sujeito à sua jurisdição. So slavery is still permitted A escravidão é permitida for prisoners, para os prisioneiros, but except from the prisoners, nobody is allowed to become involuntarily work. mas fora do contexto da prisão, não é permitido que ninguém seja obrigado a fazer algum trabalho involuntário. I think they put prisoners in a prison and they force them to do certain work. Os prisioneiros na prisão são forçados a fazerem algum serviço involuntário. They call it slavery here, or involuntarily work. E nesse contexto fala da escravidão e também desse trabalho involuntário. É assim que é chamado. Was that a hand? Eu vi uma mão. So that was my comment on what I said yesterday. Isso era meu comentário sobre o que eu mencionei ontem. So the original text of the Constitution stays as it is, O texto original da Constituição continua como ele é. and amendments can change certain things, certain aspects that are Mas- written in the original Constitution. As emendas podem mudar certos aspectos que se encontram no texto original da Constituição. Same thing with the voting rights for women. A mesma coisa com respeito aos direitos de
voto para mulheres. In the original constitution, it says that it's only male Na Constituição original, faz menção que somente homens white male of 21 years and older. brancos de maiores de 20 maiores de idade maior que 20 anos, 21. And that got changed by amendments as well. Que eles possam votar. Isso também foi mudado por emendas. So when I say the Constitution needed to be changed in 1863, Então, quando eu digo que a Constituição teve que ser mudada em 1863, that means an amendment was made that made it possible to abolish slavery. Significa que foi então acrescentada uma emenda que se tornou possível que a escravidão fosse abolida. And if I'm correct, that was ratified. No, not this one. No, this amendment was, I think it was in 1868. Creio que essa emenda foi ratificada em 1865, No, December 6, 1865. no dia 6 de dezembro. So I've just went to the Constitution, Eu acabei de ir para a Constituição. and it doesn't say anything about a slave. E aqui não fala nada sobre says- escravos. No person held to service or labor in one state under the laws thereof, escaping into another shall Ele está lendo do artigo e ele diz que aqui não é mencionada a palavra escravo. It doesn't use the word slave. Certo, a palavra escravo não está sendo usada. Let me go back to this. No person held to service or labor in one state Pessoa alguma que está sendo ou está prestando sorry. nenhuma pessoa que está prestando algum ou está sendo segurado para serviço ou trabalho em um estado. That's the wording. Essa é a expressão. But it says you should be delivered to the party that you have to bring your service or your labor to. E fala aqui que você deve ser entregado àquele partido a qual você deve seu serviço. Aquele personagem. in the amendment. It says slavery, Na emenda menciona a escravidão. because I'm thinking that probably back in those days, if you had to like pick cotton and you get paid and you didn't want to do it and you ran away, you would this was for that. Então, o que eu imagino é que se você naqueles dias colhia algodão e era pago por isso e você decidia fugir, então era isso aqui que se aplicava a essa situação. Yeah, that's what I'm saying. So if you're in a cotton field and you don't want to do it and you flee to another state, that the state has to deliver you back to where you belong. Muito bem, é isso que me refiro. Se você estava trabalhando numa plantação de algodão e você não quis trabalhar ali, foge para outro estado, o outro estado era obrigado de te devolver para o lugar de onde você fugiu. And this amendment just makes it possible for you that if you if you do a work that you don't want to do, that you cannot be forced to do it. E essa emenda tornou então possível que você, se você não queria fazer aquele trabalho, que você não podia ser forçado para realizar esse serviço. But I agree, there is in this original article, the word slave is not used, but it's workers or service is used. Eu concordo e, de fato, essa palavra escravo não aparece no artigo original, mas fala aqui de serviço ou de trabalhador. And I feel like the word no person was like key of it meant everyone. So it meant like nobody
held to the service or labor in any state in one state, under the law thereof escaping. That's what I understand. Not slaves held to the service or labor. It says no one. No person. Então, ele está fazendo o ponto que aqui fala que nenhuma pessoa, que isso na verdade não se refere a escravos, mas em geral a pessoas. Can we go to the yellow and white text that said to disobey this constitutional clause? Yeah, I was thinking about going this direction, but Just an observation, Ty. Just an observation. This wording, servitude, or it wasn't always called slavery. I'm saying there came a tradition from Britain where a household they had servants, which was basically slavery. They weren't paid but you wouldn't call them slaves. Okay, they brought them with them, and they were their how would you say, their keepers, and this was just that their reality was equal to the reality of slave. You know, it's just like you might not find the word, but even if you call it like servitude or servant or whatever, it covers the same context. Só estou mencionando que essa palavra escravo talvez não apareça, mas sim uma tradição que veio da Grã-Bretanha, essa tradição de eles terem servos nas suas casas, nas cortes, e esses servos não eram nada mais do que escravos também, né? Mesmo não sendo chamados escravos, mas essa servidão, esse serviço que as pessoas prestavam, de fato era a mesma realidade como a de escravo. It says no person. It says no Does it say? person. It it says says no person. no person. Okay. But Held I mean, held to service. You hold someone to service. Yeah, doesn't sound very voluntarily. and it says here escaping into another. Yeah. Aqui it- fala de segurar no serviço e de escapar para outro. So to escape and to hold someone in service, that's not a voluntary work. Like Daniel 11 verse 41, they escape out of the hand, so you Como- must be hold. Como Daniel Before. 11:41, você está Prison. escapulindo, não? E você estava sendo segurado e você escapa. I will come back with this quote later, but I read it recently. Então, eu li essa citação recentemente, mais tarde eu vou voltar para isso. So 1989, 1863, sorry, 1863, 1863, perdão, they pass over Crete. eles passam pela Creta. And Crete is it's called fleshly. I don't have it here. It signifies, it means. I think it was here. E Creta significa carnal. The meaning of the word Crete means fleshly. Significado dessa palavra significa carnal. And that illustrates the worldliness Isso ilustra a mundanidade that started to come into the church in 1863 to 1989. que começou a entrar na igreja entre 1863 e 1989. And so both Adventist and the United States, they started to lose their identity. Ambos, os adventistas do sétimo dia, como também os Estados Unidos, começaram a perder a sua identidade. Now here in this history, we understand the fourth generation of Adventists. Nessa história aqui, nós sabemos que isto representa a quarta geração dos adventistas. But if this ship represents also the United States, Mas se esse navio também representa os Estados Unidos, then
the people of the United States or the United States itself are in the same condition as Adventists. Então, temos o povo adventista, como também não, o povo americano estando na mesma condição como o povo adventista. And because they have no idea about why they are there. Porque eles não sabem por que eles estão ali onde eles estão. They have no idea about the work that they have no idea about why God raised them up. Eles não sabem por que Deus os ergueu, o levantou. And they are just as Laodicea, they're blind to that. They are poor, blind, miserable, naked. E assim como Laodiceia, eles são cegos, nus, pobres, miseráveis. And we would like to go, I think we will go there in other studies later in 1863. Em outro estudo, vamos voltar para 1863. What happened in 1863 that changed the course of the United States. Vamos olhar para o motivo dessa mudança de rumo dos Estados Unidos. So it has to do with the National Reform Movement. Isso tem a ver com o movimento nacional de reforma. So I would like to zoom in now here on this history here. Agora eu gostaria de olhar de perto essa história aqui, no final. I don't want to do a review, only a review. Eu não quero fazer somente uma revisão. So I'm going to erase this part. Vou apagar essa parte aqui. We see a development of the midnight cry message in this Nós history. vemos um desenvolvimento da mensagem no clamor da meia-noite nessa história. Paul gives them a message. Paulo nos dá uma mensagem. He says the close of probation of this ship is soon coming. Ele os adverte que o fechamento da porta da graça está prestes a vir. And then here in verse 27, E aqui no versículo 27, they see land eles avistam terra and they start to measure the time or the speed that they are heading to this land. e eles então medem a velocidade com a qual eles se aproximam a terra. They first measure 20 fathoms, Primeiro eles medem 20 braças, and then 15 fathoms. em seguida 15 braças. So when you do that, you know the speed that you are approaching land. Thank you. E ao fazer isso você pode medir com qual velocidade você está se aproximando à terra. So now they know their time also, E agora eles estão cientes do tempo também. for them to know when they hit the island. E o tempo para eles saberem em que momento eles iam então encontrar terra, a ilha. These fathoms you can also calculate them change them into inches. Essas braças você pode transformar esse valor para polegadas. 20 fathoms and 50 fathoms is combined 25-20 inches. 20 braças e 15 braças fazem na sua soma 2.520 polegadas. The number or the symbol 25-20 indicates time. It's a time prophecy. Esse número, esse valor 2.520, ele indica o elemento de tempo. And also the 25-20 marks I think it is the key that unlocks time in our history. E também são os 2.520 a chave que abrem tempo para o nosso tempo. So there is no time here, and there is time here. Aqui atrás não há tempo. E aqui no final, então, eles têm tempo. So now we're going to look at the history of this history from the midnight cry Agora vamos olhar para essa história, to the a partir Sunday do law, clamor da meia-noite até o decreto dominical. or Panium. Isto é Panium. In verse 37, No versículo 37, it says,
that there are 276 people on the ship. Menciona que há 276 276 pessoas no navio. What verse? Verse 27? 37. 37. 37. Versículo 37. 276 almas. In total, so included Paul included. No total, isso incluindo também Paulo. So the interesting thing is, if you go back to verse 1 or 2, O ponto interessante é, se você for voltar para os primeiros dois versículos, verse 2, it says that Paul, he travels with Aristarchus. Aristarchus, I don't know how to say that in English. aqui vemos que Paulo viaja junto com Aristarco. So we have 276 people, but that includes Paul, Nós temos aqui 276 pessoas. Isso inclui Paulo, Aristarco and the writer of this book e também o escritor desse livro. is Luke. Isso sendo Lucas. Luke was there as well. So you have 3 friends, Lucas estava presente também. Temos aqui Three. 3 amigos, 3 brothers, 3 irmãos, 3 Christians, 3 cristãos and 273 other prisoners or e people. 273 prisioneiros ou outras pessoas. So that's interesting. Isso é interessante. Paul means little. Paulo significa pequeno. Aristarchus means chief prince. Aristarco significa chefe de príncipes. And Luke means Príncipe-chefe. bright light or light giver. Light giver. Lucas significa doador de luz. Que dá a luz. This Aristarchus, you can find him in other places in the Bible as well. Aristarco você consegue encontrar em outros lugares da Bíblia também. In Philemon, No livro Filemão, chapter 1, capítulo verse 1, 24. versículo 24. There he is called my fellow laborer. Aqui ele é chamado cooperador. And in Colossians 4:10, Em Colossenses 4:10, he is called my fellow prisoner. ele é chamado Aristarco, que está preso comigo. So you can see that this Aristarchus it's a brother of Paul, and he travels with him. Aristarco, vemos aqui, é um irmão de Paulo e ele viaja junto com ele. And in LP 262.1, No livro Vida de Paulo, o esboço da vida de Paulo, I had it on my laptop. I Oh, didn't yeah. copy it here, but it's fine. I can no, I'm not going to read it all. I just want to just give me the point page out. number again. LP 262.1. Vida de Paulo 261.1. It's the last sentence of the paragraph. Isso é a última sentença desse parágrafo. It says that Aristarchus he chose to travel with Paul. Nós lemos que Aristarco havia escolhido viajar com Paulo. It was a voluntary. It was his own decision.
Isso foi por decisão própria. If you go to Daniel 10:13, E se você abre em Daniel 10, versículo 13, there we see another chief prince. nós vemos aqui outro príncipe-chefe. And who is the chief prince in this verse? Quem é esse primeiro de príncipes? Nesse versículo. Cristo. It's Michael. É in the Miguel. and we know Michael is Christ. E sabemos que Miguel é Cristo. It says Michael, one of the chief princes. Diz aqui Miguel, um dos primeiros príncipes. Well, we know that Michael is Christ. Sabemos que Miguel é Cristo. 10:13. Daniel 10, 13. So we have what we can do. O que nós podemos fazer? This Aristarchus is we're going to make him symbolically. We make him Christ Nós vamos fazer de Aristarco um símbolo de Cristo in an application. nessa aplicação. Luke is light giver. Lucas é aquele que dá luz. I'll make him the Holy Spirit. Dele vamos fazer o Espírito Santo. And Paul, he is the messenger. E Paulo é o mensageiro. He is in this story, if we apply it to our line, Se você aplica isso a essa linha, he is the priest that brings the midnight cry message. ele é o sacerdote que dá o clamor, a mensagem do clamor da meia-noite. Aristarchus, he a chief prince, and Luke a light giver. Aristarco, um príncipe-chefe, e Lucas, aquele que dá luz. And Luke, he is very humble. Lucas, ele é muito humilde. He never points to himself. He never writes about himself in the whole book. Ele não fala sobre ele mesmo em nenhum momento nesse livro. That's also a characteristic of the Holy Spirit. Ele não aponta para ele mesmo. Isso também é uma característica do Espírito The Santo. Holy Spirit don't point you to Christ. O Espírito Santo te aponta para Cristo. So that's what they could stand for in an application. Então, numa aplicação seria assim, o que seria a correspondência de cada nome. Because the thing is, we want to understand this number in verse 37. Porque nós queremos entender esse número no versículo 37. It says 276, Aqui fala 276. and then you wonder, like, why is this information here? E você quer então saber por que encontramos essa informação aqui. If you read this chapter, Se você ler esse capítulo, then this verse is kind of like if you use this chapter to get some moral lessons, se você quiser usar esse capítulo para tirar alguma lição moral, if that's the purpose of reading this chapter, se esse for o propósito da leitura desse capítulo, then the information in this verse is kind of useless. então essa informação desse versículo é meio inútil. It doesn't matter if there's 276 people on the ship or 280 or 150. Porque realmente não importa se tem 276 pessoas no navio, ou 280 ou 150, Unless this information is actually important for us. a não ser que essa informação realmente seja de relevância para nós And it's purposely there. e que ela está ali por um propósito. So this 276, Esse 276, just the fact that it's there, o simples fato que encontramos esse número, must be important tem que ser importante, and must mean something. tem que ter um significado. If not, then we can throw away like more than half of the Bible. Se não for assim, podemos jogar fora mais que metade da Bíblia. And you can choose to do that, but I think we decide not to do that. E se você deseja, pode fazer assim, mas creio que nós não fazemos isso. But if we decide not to do it, then this number or this information means something to us. Mas se nós decidimos não descartar essa informação, então significa que esse número
tem um significado para nós. So then you're gonna split up the number Então você vai partir esse número, because this line doesn't only tell you a story of these institutions. porque essa linha não somente conta uma história sobre essas instituições, There's also people involved on the ship. também temos pessoas envolvidas nesse navio. People that give a message, people that receive a message. Pessoas que dão uma mensagem, pessoas que recebem uma And mensagem. then later, after shipwreck, E mais tarde, depois do naufrágio, there's another group of people on the island. há um outro grupo de pessoas na ilha. So, if you want to apply that to the end of the world, Se você quiser aplicar isso para o fim do mundo, and you want to make Paul a priest because he você- gives this midnight cry message, e se você quiser tornar de Paulo um sacerdote, porque era ele que estava dando essa mensagem do clamor da meia-noite, and Aristarchus and Luke they travel with him. e Aristarco e Lucas, que estavam viajando com ele, So, who are these 273 other people that received the message of Paul? então quem eram essas 273 outras pessoas que estavam viajando com eles, com Paulo? That's what we want to know. É isso que queremos entender. So you're kind of like taking this 276 kind of apart. Você então divide esses 276 Sometimes we need to dig a little deeper than we first think e às vezes precisamos cavar mais fundo do que nós imaginávamos to understand the meaning. para poder entender o significado. Because if you go and find 276 and you try to find a meaning, I guess you won't be able to find something reasonable. Porque se você quiser pesquisar pelo número 276, creio que você não vai encontrar nada razoável. I don't think something that would fit the story, that would fit Algo que the context of the line. entra nesse contexto dessa linha. But the 273 are really a distinct group of people on the ship. The 273 people, this group is a distinctly different group. Ok. Esses 273 é um grupo que é distinto, é um grupo de pessoas naquele navio. They received the message from Paul in this E time period of trouble. eles recebem a mensagem de Paulo nesse tempo de tribulação. And this number is especially mentioned here. This number could be mentioned anywhere in the chapter. Esse número é mencionado especificamente aqui no capítulo. Poderia ser mencionado em qualquer lugar do capítulo. But it is especially mentioned here between the midnight cry and the Sunday law. Mas ele é mencionado especificamente entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical. This is the time period of the harvest Esse é o período da colheita, of the Levites. a colheita dos levitas. And this is the time period where Paul gives his midnight cry message to harvest the Levites. E esse é o período em que Paulo dá a sua priests. mensagem de clamor da meia-noite para os levitas. So it would make sense that these 273 people are Levites. Faria então sentido se esses 273 eram levitas. Now, if we go to Numbers chapter 3, Se nós abrimos Números capítulo 3, this is the part where the Levites are set aside for a special work. essa é a parte onde os levitas são separados para uma obra especial. In the time period of Moses, Pardon me? in the time period of Moses. Isso no tempo de Moisés. The thing is that the Lord asked of everything tithe, but also the firstborn. O que acontece é que o Senhor ele pede de tudo, o dízimo, mas também o primogênito. So from all the animals that you have, all the sheep or the goat or all the ox,
Então, de todos os animais que você tem, das suas ovelhas, dos bois, that needed to be given to the Lord, precisava ser entregues ao Senhor. but also the firstborn of the sons of Israel. Mas também o primogênito dos filhos de Israel. And we know that they were saved at this night when the angel of death came. Sabemos que eles foram salvos, foram poupados naquela noite em que o anjo da morte passou. But God wanted to have also this firstborn. They needed to be given to God. Mas Deus, ele requeria esse primogênito e eles precisavam ser entregues a Deus. So God decided, or it was decided, that instead of sacrificing, literally, a certain tribe or certain group of people within Israel would be set aside to do a work for the Lord. Então foi decidido que, em vez de fazer um sacrifício literal, que um certo grupo de pessoas seria separado para uma obra distinta no povo. So there were So there were 22,000 firstborn. When they counted the firstborn, there were 22,273 firstborn. Então, quando eles contavam os primogênitos, eles contaram 22.273. So this was the number of people that needed to be given to the Lord. Esse era o Sacrifice. número que precisava ser separado para o Senhor. And then they set aside the Levites. Logo eles então separaram os levitas. And it says in Numbers 3 E That- Números 3, that lemos, there were 22,000 to the number Levites. nós lemos que o número de levitas que correspondia era de 22.000. So there were 273 Levites short. Significa que eles estavam com 273 levitas em falta. I should have swapped them to. You understand? You said there was 22,000 Levites, and then there is 273 Levites. The thing is that they neither have one corresponding to each firstborn, Yeah. So and they were lacking this difference. yeah, that's what I tried to explain. Maybe translate what you said. Maybe let's read the first. Maybe that makes it clear. Vamos ler os versículos então, para esclarecer. Verse 42. Versículo 42. It says, and Moses, so number 3:42, and Moses numbered, as the Lord commanded him, all the firstborn among the children of Israel, and all the firstborn males by the number of names from a month old and upward of those that were numbered of them were 22,213. Estamos aqui lendo de Números 3, versículo 42 e 43. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, pelo número dos homens da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. And the Lord spake unto Moses, saying, take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle, and the Levites shall be mine. I am the Lord. And for those that are to be redeemed of the 213 of the firstborn of the children of Israel, which are more than the Levites.
Versículo 44. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas. You stopped 46? Yeah. I realized I needed to start at verse 39. Eu percebi que, na verdade, deveria ter começado no versículo 39. Because in verse 46 it already says that there were not enough Levites. Porque no versículo 46 já nos revela que não havia levitas suficientes. In verse 39 it says, all that were numbered of the Levites, which Moses and Aaron numbered at the commandment of the Lord throughout their families, all the males from a month old and upward were 22,000. 39 nos conta que todos os que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22,000. And then later they start to count the firstborn, E logo depois eles começam então a contar os primogênitos. and they see it is 22,273. E eles veem que é o número total dos 22.273. So let me do it the other way around. Então, deixa eu fazer ao contrário. There are 22,000 Levites, 22,000 levitas. and each Levite need to correspond with a firstborn. E cada levita precisava corresponder a primogênito. So there are 22,273 firstborn among the Israelites. E entre os israelitas havia 22.273 primogênitos. So God needs 22,273 sacrifices. Significa que Deus requeria 22.273 sacrifícios. Or he needs sacrifices in the form of people. Nesse caso, sacrifícios em forma de pessoas. And these sacrifices need to come from the Levites. E esse sacrifício sairia dos levitas. They are going to count the numbers of the Levites, Eles iriam então contar o número dos levitas. and they make up 22,000 exactly. E eles têm um número total exato de 22.000. So these 22,000 need to make up for the firstborn. Então, esses 22.000 precisam cobrir com esse número dos primogênitos. But then you see that there's 273 Levites short. E você vê então que eles estão com 273 levitas em falta. So 273 becomes here a number associated with Levites. Yeah. 263 se torna aqui um número, um símbolo que está vinculado aos levitas. Is that okay? Tudo bem? So this number is mentioned in the time period of the midnight cry and the Sunday law. Esse número é mencionado no período entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical, Which is here, que se encontra aqui. and this is the harvest E isso é, então, a colheita. of the Levites. Colheita dos levitas. This is where the harvest takes place. É aqui que acontece a colheita. And this 273 is a symbol associated with the Levites in Numbers 3. E esse 273, o número que está associado com os levitas em Gênesis 3, em Números 3. So we have a number now. Temos aqui o número It is connected with Levites. que está ligado aos levitas.
but you still want to understand the number itself. Mas você continua querendo entender o número em And you si. want to dig a little deeper. E você vai então investigar e cavar mais fundo. And I'm not saying that you always have to go to dates, Não digo que você sempre tem que ir para datas, but you want to understand the number. mas você quer entender o número. And sometimes a date tells you the meaning. E às vezes a data vai te revelar o significado. But that can only be done by placing it in the right context. Mas isso só pode ser feito se for colocado no contexto devido. So we know that this is a test that was done by Sister Tess. E sabemos que esse estudo foi elaborado pela irmã Tess. She says it took her weeks E ela nos conta que levou semanas to make the connection to find this 273, but also make the connection with the study that we are now familiar with, the study of Pyrrhus. para encontrar esse 273 e em cima disso também fazer a conexão com o estudo que nós fazemos agora sobre Pirro. She started to trace this 273 in history and found an interesting history in 273 BC. Ela então foi procurar esse número 273 na história e encontrou esse número interessante aqui de 273 a.C. When you go and trace this history, Se você for traçar essa história, we see the rise of Rome. nós vemos a ascensão de Roma. For the first time in history, other nations start to recognize Rome. E pela primeira vez na história temos outras nações reconhecendo Roma. And it is Egypt Isso sendo aqui Egito, that sends their ambassadors que envia os Rome. seus embaixadores para Roma. as an acknowledgement. Como reconhecimento. Rome starts to become known among the other nations. Roma começa a ser ter um renome entre as outras nações. And Rome was flattered by it. E Roma começou a se orgulhar disso. And 1 year later, Um ano depois, in 272, 272, Rome sends ambassadors to Roma Egypt. envia seus embaixadores para o Egito. So if you understand this is Sunday law, this Se is você entende isso ser aqui o decreto unical, Panium or Midnight e Cry, aqui clamor de meia-noite o Panium, you can see a rise of Rome here, a você recognition pode of, observar aqui a ascensão de Roma e Sim. do reconhecimento deles. you see a king of the north. Vemos aqui o rei do norte. So these were the first symbols that she dealt with when she was trying to find a meaning for 273. Então esses foram os primeiros símbolos com que ela lidou quando ela começou a procurar por um significado de 273. And I think it was the name of the ambassador from Rome Eu creio que foi o nome desse embaixador romano, that went to Egypt. aquele que foi para o Egito. His name was Fabius O nome dele era Fábio Maximus Máximo Gergus. Gorgo, acho que é isso, não? Português? Acho que I think it's Gurges. Or
Gurges. É isso mesmo, o nome tá certo. Fábio Máximo Gurges. So if you go to the meaning of his name, especially these two, Se você procura o significado do nome, then it means maximum, significa máximo, and this means flood. e o Gurges significa dilúvio. So we know in the Bible, Sabemos que na Bíblia, the king of the north is described as being a flood that overflows. sabemos que o rei do norte é descrito como um dilúvio que inunda. And he overflows eventually the whole world. Que acaba inundando todo o mundo. And we mundo understand inteiro. that to be that it comes to a climax at the Sunday Law crisis. Entendemos que isso tem o seu clímax no decreto dominical, na crise. So you see here at the Sunday Law, Nós vemos que aqui no decreto dominical Rome rising, temos a Roma na sua ascensão and we see symbols of a maximum flood. e vemos também os símbolos de grande, o máximo dilúvio. So that made Sister Tess trigger like, hey, this is not an accident. E isso então chamou a atenção da irmã Tess que isso de fato não era um acaso, It fits in this framework of Panium and the Sunday Law. mas que cabe nesse contexto de Panium e decreto dominical. And when you read about why Rome was actually recognized, E se você ler por que Roma de fato foi reconhecido why Egypt sent ambassadors to Rome, e por que Egito enviou seus embaixadores para Roma, is because in 275 é porque em 275 they won the battle against Pyrrhus. They Okay. won a 6-year war against Pyrrhus. que eles ganharam então essa batalha após aquela guerra de 6 anos contra Pirro. We know this as being the Battle of Beneventum. Nós conhecemos esse evento como a Batalha de Benevento. This is where Pyrrhus lost, E aqui onde Pirro perdeu and he fled back to his own Epirus, his own state. e ele fugiu de volta para seu estado, Épiro. So Rome wins this war against Pyrrhus. Roma aqui ganha essa guerra contra Pirro. And Pyrrhus is known as one of the best generals ever. E Pirro é conhecido como um dos melhores generais que já houve. I think if you go to the best generals or just warriors ever, he's somewhere in the first 5. E se você for procurar assim o que se considera como sendo os melhores generais que já houve na história, ele está nos primeiros 5 no mínimo. And Egypt knew that. Egito sabia disso. So when they heard that Rome conquered or defeated Pyrrhus, Então, quando eles ficaram sabendo que Roma havia conquistado ou ganhado contra Pirro, they started to take Rome serious. eles então começaram a levar Roma a sério. So 2 years later, they sent ambassadors to Rome, 2 anos depois, eles enviam seus embaixadores para Roma. and a year later, Rome does that to Egypt. E 1 ano depois, Roma faz o mesmo e manda para Egito. So, to bring more context to this, only this part, Então, para dar mais contexto a essa parte aqui, this is what Sister Tess brought into her study of Pyrrhus. é isso que a irmã Tess introduziu ao estudo dela sobre Pirro. Why is it that Rome comes to the surface between Midnight Cry and the Sunday Law? Por que surge que sobe até a superfície
Roma, you find out that it's Pyrrhus. entre o clamor da meia-noite e decreto dominical. So you Ela wanna descobre know- que é Pirro. So you want to know who's Pyrrhus? What is his history? What's his story? Por causa de Pirro, então o próximo é que você quer saber quem é Pirro, qual é a história dele. And then you start studying the life of Pyrrhus. E em seguida, então, se começa o estudo sobre a vida de Pirro. And then Brother Daniel did a nice overview last week. E semana passada o irmão Daniel fez uma boa visão geral. And he showed us that you can compare the life of Pyrrhus with the king of the south. E ele nos mostrou que você pode comparar a vida de Pirro com a vida ou com a linha do rei do sul. That it's actually the king of the south that causes Rome, or you could say the United States, rise to power here at the Sunday Little time period. Você vê que é de fato o rei do sul que faz com que o rei do norte ou Estados Unidos aqui ascendem ao seu poder no decreto dominical. So this brings us into a study of the line of Pyrrhus. Isso nos leva então para o estudo sobre a vida de Pirro. Not sure if I missed something. Are there questions or are there Alguma comments? pergunta? Não sei se eu esqueci algum detalhe. Yeah, I guess there are more details in Acts that we could perhaps have dealt with. But I think we did the most important part. Creio que há mais detalhes em Atos que poderiam ser abordados, mas pelo menos essa é a parte mais importante. One little thing which is interesting is in the time period here from 9/11, Um pequeno detalhe que é interessante é que nesse período de 11 de setembro, is that when this storm hits é que quando essa tempestade atinge and water flows into this ship quicker than they can get it out, e a água entra no navio mais rapidamente do que eles conseguem tirar essa água, they start to, if this is the forefront, if you look to the ship from front, se esse aqui um corte desse navio olhando de frente para trás, then they started to, because the boat was leaking so much, por causa dessa entrada de água, they started to throw ropes in the water on both sides of the ship, one rope, que eles começaram então a jogar cordas na água, bring them together and tied the ship up. e eles puxaram essas cordas para que se apertasse esse navio, To close the boards of the ship to stop the leaking, or at least to, yeah. para Make it apertar para que não entrasse mais água. And they do that rope after rope after rope after rope. So the ship is one big rope that is tied together. E isso eles fizeram com corda após corda, apertando para que tudo isso se tornasse então um navio onde não entrasse água, assim tudo envolto por cordas. I say rope, but you could say line upon line upon line. Seria uma linha, traz linha, linha sobre linha. So that's a nice detail Um detalhe interessante in the time period of 9/11. nesse período de 11 de setembro. And there are many other things that I don't think have a clear explanation. E vários outros detalhes que eu creio que não temos aqui explicações claras. Are there questions on Acts 27? Because I think I'm going to kind of jump now to Pyrrhus. Maybe there are little details that we maybe... Será que tem alguma Use. pergunta sobre Atos 27? Porque senão, creio que vou avançar e falar sobre a vida de Pirro. Ty. Your face tells me you're not happy. Diz a expressão facial tua que você não está feliz. I'm really trying to grasp
how we just jumped for just a number right now. Estou tentando entender como a gente fez esse salto de um número. It is important that we don't jump just because of a number. Importante que não pulamos simplesmente por causa do número, Because that's a danger that we can enter into. porque nós podemos entrar nesse perigo. And then we can do many strange things. Podemos fazer muitas coisas estranhas. I think we should learn, and this is part of our method that we need to learn. E nós precisamos entender, isso é parte da nossa mensagem. We cannot just pull out every 273 and place it there. Não é simplesmente que tiramos um 273 e colocamos aqui no marco. Or we can go to 273 after Christ Podemos muito bem ir para 273 depois de Cristo and apply that there. e também aplicar ali. It's not because of the number only, it is because of the number that was in a context that was similar to the context here. E porque esse número está num contexto que está semelhante a esse contexto anterior. I mean, this 273 Esses 273 is nice because you have 276 and you take away these three and you're left over with 273. ele é interessante porque você tem aqui o número 276, você tira esses três e você é deixado com esse número 273. But it becomes really, it gets a meaning, or it becomes interesting when you see the 273 lining up with the Levites. Mas se torna interessante quando você começa a alinhar esse 273 com os levitas In the book of Numbers, no livro de Números. and that in history where the Levites are harvested. E isso numa história em que os levitas eram colhidos. So in the book of Numbers, No livro de Números, you have 273 Levites short, você tem 273 levitas em falta. and here at the end of the world, E aqui no fim do mundo, the Levites are harvested. temos os levitas que serão colhidos, Symbolized by 273. simbolizado por 273. So you could say that these Levites that were short back then, they are harvested at the end of the world to make up this number. Podemos dizer que esses 273 levitas que estavam em falta naquele tempo, eles agora são colhidos para completar esse número. So then this number really becomes interesting, and it gets a meaning. Sendo assim, esse número ele então tem um significado e se torna muito interessante de repente. To make this next step, E para dar esse próximo passo, you just cannot go to page 273 in your Bible and say like, hey, that's it. não é que você simplesmente vai abrir a sua Bíblia na página 273 e vai falar, é isso. It needs to fit in the context. Não, tem que caber no contexto. And then you find that there is a rise of Rome. E logo você encontra que há aqui uma ascensão de Roma. There is a general with the name Maximum Flood. Que há um general que tem o nome Dilúvio Máximo. So all these details, they fit in history between the Midnight Cry and the Sunday Law. E esses detalhes, eles cabem aqui nessa história entre o clamor da meia-noite e do decreto dominical. So then you want to know, what does this story tell you about the rise of Rome, or about the rise of the King of the North? Então você vai querer saber o que essa história tem a ver com a ascensão do rei do norte, a ascensão de Roma. Why is it that Egypt recognizes Rome? Por que é que Egito reconhece Roma? And then you find out that's because of a general called Pyrrhus. E logo você vai descobrir que isso tem a ver com um general com o nome Pirro. So you want to know more about him, Então você quer saber mais sobre ele. to know why Rome, or the King of the North, rises to power at the Sunday Law. Para saber por que é que Roma, o rei do norte, ascende ao poder no decreto dominical. So 273 is kind of like the hook where you start, 273 é como um gancho onde você começa. but you can only do that when the context fits. Mas isso só pode ser feito quando o contexto está em harmonia.
Right there. This is again. Was that answered? Or there's another? Mm-hmm. Did we not have Nethinims on that ship as well? You have the priests, you have the Levites, and the Nethinims. I didn't really address them, that's true. Como que é com os netineus no navio? Você tinha sacerdote, levitas no navio. Como que é com os netineus? In chapter 28, No capítulo 28, so you have shipwreck here, você tem aqui o naufrágio. and then in chapter 28, E no capítulo 28, they land on this island, eles Eles chegam na ilha, Melita, que é Melita. I think it's Malta. And then there was a group of people there, E nessa ilha havia um grupo de pessoas. and they were friendly. They were friendly to these shipwrecked people. E eles eram amigáveis And they first, com essas pessoas que havia sofrido naufrágio. oh no, they were not very friendly in the beginning actually. No começo, na verdade, eles não eram muito não eram amigáveis. In verse 2 it says, and the barbarous people showed us no little kindness. No little kindness. Oh, that means Yeah. they were very kind. Yeah, okay. Na verdade, sim, eram bastante amigáveis. Diz aqui no versículo 2, os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. For they kindled a fire and received us every one because of the present rain and because of the cold. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. And then this story happens with this snake. Paul gathers some sticks and he is bitten by a snake. E logo acontece essa história daquela serpente. Paulo havia ajuntado uma quantidade de vides e de repente sai essa serpente e morde ele. And when they see nothing happens with him, E quando eles veem que nada acontece com ele, they think he is like a god or something. eles pensam que ele é algo como um deus. And they start to take him serious. E começam de repente de respeitá-lo. And then Paul kind of like says like, okay, maybe I should tell what is going on. And he preaches them the gospel. E Paulo então diz, talvez eu devo dizer o que está acontecendo aqui. Então ele dá o evangelho para eles. And they stay there for 3 months on this island. Eles permanecem por 3 meses naquela ilha. Verse 11 says, and after 3 months they departed. E diz aqui no versículo 11, e 3 meses depois partimos. So, talking about the Nethinims that received the message, Então aqui fala dos netineus que recebem a mensagem. that's in this history here on the island. Isso acontece aqui nessa história na ilha. Is that yeah? It's interesting that the ship that took them after 3 months É interessante que o navio que os levou depois desses 3 meses and brought them actually to Italy, e que os levou até a Itália, the ship was called Castor and Pollux. que o nome desse navio era Castor e Pollux. So Castor and Pollux are two Greek and two gods in the Greek and Roman mythology. Castor e Pollux são dois personagens, deuses da mitologia grega e romana. And they are the gods of sailors, and especially shipwrecked sailors. E que são os deuses de
dos marinheiros, especialmente daqueles que sofrem naufrágio. Or sailors that when you are in trouble on the sea, you pray to Castor and Pollux. Ou mais precisamente, se você estiver em numa situação perigosa no mar, você iria então orar para Castor e Pollux. And then the story tells that they will come personally to help you there. E conta a história que eles iriam então pessoalmente para te resgatar. And it is this ship that they travel to E é Italy. nesse navio que eles navegam até a Itália. Which is interesting. Isso é interessante. Any other comment? Outro comentário. Jonathan is quiet. João está muito quieto hoje. Está muito quieto hoje, você? That's fine. Nobody else? Ninguém? Fuyo? There's a hand there. I just wanted to clarify something about the Constitution, if I may. Eu gostaria de esclarecer uma coisa sobre a Constituição, se Please. você deixar. I wanted to echo what Ty was saying earlier. Eu queria falar em referência ao que o irmão Tai mencionou He was antes. trying to bring out that the word slave or slavery is not explicitly used in the Constitution. Ele queria fazer o ponto que essa palavra escravo ou escravidão não é mencionado explicitamente na Constituição. And instead, the word person is used. E ele disse que é usada a palavra pessoa. I was trying to find stuff to read. So, the Constitution doesn't condone slavery on a national level. O que acontece é que a condone means Allow, Aham. permit. a Constituição não permite a escravidão no nível nacional. So the Fed can't have slaves. The federal Federal government can't government. have slaves. O governo federal não pode ter escravos. What the Constitution did was it allowed individual states to have their own constitutions, and they left it up to the Constitution leaves it up to the states to determine if they're going to have slaves or not. O que acontece é que essa Constituição permite que cada estado tenha a sua própria Constituição e que fique então para o estado a decisão se eles querem permitir a escravidão ou não. And because it's not explicitly stated in the Constitution, this is actually one of the things that Abraham Lincoln uses as leverage to argue against the South for wanting to have slaves. E sendo que a escravidão não é mencionada explicitamente nessa Constituição, é isso que Abraham Lincoln usa como alavanca contra esse conflito com os Estados do Sul para justificar a escravidão. In the Cooper Address, which is a speech that he makes in New York in the year 1860, No ano 1860, ele dá um discurso em Nova York que chama o discurso Cooper. he's making this speech towards people who are advocating for slavery. Ele dá esse discurso em frente de um grupo que é a favor da escravidão. And what they do, these people who are pro-slavery, they're saying, well, it's our constitutional right to have slavery, and they're referencing the federal constitution. E o que acontece é que esses apoiadores da escravidão, eles se referem to the federal constitution they're referring. Eles fazem referência às suas constituições federais, que eles sim podem ter escravos. But he responds and he says, no such right is specifically written in the Constitution. Ele, porém, responde e diz que não há nenhuma lei explícita que esteja escrito na Constituição. That instrument, being the Constitution, Yes. is literally silent about any such right. Esse instrumento, ou seja, a Constituição, mantém silêncio sobre tal direito. He says, we, on the contrary, deny that such a right has any existence in the Constitution, even by implication. Então, nós, da nossa parte, nós negamos que tal direito existe de alguma forma implícita ou não
And na then Constituição. he proceeds to emphasize that regarding this topic of slavery, if you want to uphold that's condoned in the Constitution, E se você, ele continua argumentando, se você então quer manter essa, você quer manter essa teoria que a escravidão seja permitida pela Constituição, he's saying that you haven't read it carefully enough. isso é que somente se você não tiver lido cuidadosamente a Constituição. And he says, an inspection of the Constitution will show that the right of property in a slave is not distinctly and expressly affirmed in it. E ele argumenta que o direito de ter escravos não é mencionado explicitamente na Constituição, se você for ler cuidadosamente. And he says that the use of the founders not using the words slave or slavery in the Constitution, or even property in regards to man. E ele continua argumentando que, sendo que os autores da Constituição não usaram a expressão escravo, escravidão ou propriedade de pessoa, This was intentionally done on purpose to exclude from the Constitution that the idea that there could be property in man. That you isso could make man foi property. explicitamente ou foi intencionalmente formulado de tal maneira para que se excluísse a possibilidade que to exclude the possibility that there would be. It excludes from the use of the word persons instead of slave or slavery. That was done on purpose to exclude that you could have any property in man. To exclude the idea that you could call a man property. Yeah. Então, foi conscientemente usado a palavra pessoa para excluir a possibilidade de você poder argumentar que houvesse algum direito de chamar alguma pessoa sendo da sua possessão. So that's Abraham Lincoln. Isso é Abraham Lincoln. As far as the founders, James Madison, who drafted the Constitution. Agora, sobre os fundadores, James Madison, que fez o esboço dessa Constituição. Madison thought that it was wrong to admit in the Constitution the idea that there could be property in man. So he's the same thing. Madison, ele achava errado expressar na Constituição que existe algo como uma propriedade em forma de seres humanos. This record demonstrates that the word person was employed in order to show that slaves everywhere under the Constitution were always to be regarded as persons and not as property. Isso sendo que o uso dessa palavra pessoas era para ressaltar que escravos deveriam ser sempre considerados como sendo pessoas e não como propriedade. Roger Sherman, who is also a founding father, Roger Sherman, que também era um dos fundadores, took the same side as Madison. ele também assumiu esse mesmo lado de Madison. And he said that slavery cannot be national unless this idea is distinctly and unequivocally admitted into the Constitution. E ele argumenta que escravidão não pode ter alguma validade nacional, a não ser que seja expressamente dito assim na Constituição. So the beauty of the Constitution is that freedom is national, but slavery was left up to the states. So on a national level, everyone is free. That's the beauty, you Yeah, the say? beauty of the Constitution. Então, a beleza dessa Constituição é que a liberdade é garantida no nível nacional, mas a questão da escravidão é deixado para o nível federal, para os estados. And one last thing was that the founding fathers felt some of the founding fathers wanted it ruled out on a national level and take away the rights of the states to have their own constitutions on this.
Alguns dos fundadores queriam resolver essa questão logo na Constituição para que os estados não tivessem suas próprias constituições. But because the Constitution left it up to the states, they couldn't abolish it. Mas sendo que a Constituição já garantia esse direito aos estados, não havia como abolir isso. Some of the founding fathers had slaves and some didn't. Alguns dos fundadores, pais fundadores, eles tinham escravos, outros não. And among the number that did have slaves, you had a large group that didn't want those slaves, but they didn't want those slaves, but they weren't allowed to release them because the state that they lived in wouldn't permit that. E entre eles também havia alguns que tinham escravos, mas queriam soltá-los, mas não eram permitidos por causa das legislações dos estados em que eles viviam. So my point in bringing that up is that the Constitution is a federal document. The slavery is not condoned federally, but it's left up to the states. The states have that power. O meu ponto é que a escravidão não é permitida pela Constituição, mas esse ponto é deixado para os estados. So some people like to say that the United States was founded on slavery, but it's actually not contained within the document. That's up to the individual states. They should be blaming the individual Então, states, not alguns the actual gostam de Constitution. fazer o ponto que os Estados Unidos foram fundados em cima de escravidão, mas isso na verdade era uma questão do estatal. What does this article say? Like that we were talking about with Então sobre o que fala então esse artigo que faz referência à pessoa. They left it up to the states to deal with that. On a federal level, the federal government couldn't have slaves, but the states couldn't. Eles simplesmente deixaram isso aberto para os estados. No nível federal não existia essa questão de escravo, mas no nível estatal sim. The 13th Amendment took away the states' but the states' ability to say that they wanted slaves. That's what the 13th Amendment. A 13ª emenda tirou esse direito dos estados terem ou legalizarem, tiraram esse poder dos estados de terem escravos. But what does this? Not Yes. recording? Take the microphone. No. But how do you read this third clause Mas como você lê essa terceira cláusula? Microfone, about por favor. someone escaping from one state to another state? De alguém escapando de um estado para outro. That's not talking about. That's just for Microfone, por favor. Lincoln and Madison and Sherman Lincoln, Madison e Sherman. make the argument that clause, and there's one more clause, I believe, in the first article. Que essa cláusula e mais uma outra. They say that it alludes to slaves. It's not explicitly stated in the Constitution. Que está aludindo à questão da escravidão, mas não é mencionado explicitamente. And it's this principle of alluding and not explicitly stating about slavery that Lincoln uses to oppose the South. It's that very principle that the Constitution just alludes to it. E é esse princípio que está apenas aludindo, é esse argumento que ele usa para se opor ao Sul. Piggyback off of what Brittany was saying. a little louder. Piggybacking off of what Brittany was saying. When you hold someone to service or labor, you would do that if you would pay them or not, because you expect the work to be done. Então, ele está se referindo aqui a o que está formulado nessa cláusula, que alguém está sendo segurado, o hold someone or you hold someone or Hold them to labor. uh-huh. You expect them Okay. to do the work. Então, usando a expressão aqui que usa, você segura alguém no seu trabalho, isso você faz referência ao fato que você espera que ele
cumpre com seu serviço. I feel in this context, it wasn't saying that they're actually holding them in like slaves, but I feel like they meant doing some type of work. Nesse contexto não faz referência a algum tipo de escravidão, mas que eles estavam prestando algum serviço. Thank you. Thank you, that helped. You answered my question yesterday. Ok. Very good. Let me. Shall we close with prayer if there's no Vamos comment? iniciar com oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to thank you for this evening study. queremos te agradecer por esse estudo da noite. Thank you, Lord, for history. Obrigado, Senhor, pela história. Thank you for the word Obrigado pela palavra. that every word has a meaning and must be taken serious. Que cada palavra tem seu significado e precisa ser levado a sério. Nothing in your word is there by accident. Que não há nada na palavra que está ali acidentalmente. Thank you, Lord, that you opened our eyes for these truths. Obrigado, Senhor, por ter aberto os nossos olhos para essas verdades. Help us, Lord, also to understand them, Obrigado, Senhor, também por poder compreender essas coisas to make them our own, e para que se torne o nosso, that we can understand more and more who you are. para que possamos entender cada vez mais quem o Senhor é. We pray that our hearts will be changed by studying the truth. Oramos que os nossos corações sejam mudados ao estudarmos a verdade. We ask this in Jesus' name. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.